Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Olha a nossa série da madrugada. A palavra de Deus em Provérbios 8:17 diz assim: eu amo aos que me amam, e os que cedo me buscarem, me acharão. O que cedo busca o Senhor, vai achar o Senhor. O salmista diz para nós, o salmista, o filho de Davi, Salomão diz: olha, reconheça o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Ou seja, Ele vai trazer a direção no teu caminho, Ele vai endireitar. Então reconheça a Deus em tudo que você for fazer, em todos os teus caminhos. Então no Salmos 35 de hoje, nós vamos falar sobre Davi suplica para que Deus julgue os ímpios. Então ele diz para nós, Salmos 35, diz assim: pleiteia, Senhor, com aqueles que pleiteiam comigo. Peleja contra os que pelejam contra mim. Senhor, pleiteia, ou seja, julgue essa situação, Senhor. Aqueles que têm lutado contra eu, aqueles que têm se levantado contra mim, Senhor. Julga este povo que tem se levantado, porque a palavra pleiteia, a palavra pleitear se deriva do latim de peitare, que significa discutir, debater, contestar. As pessoas que têm contestado Davi, e ele pede ali. Então pleitear significa também uma ação de buscar justiça, de defender a uma causa, a luta pelos direitos. Então Davi naquele momento ele estava lutando pelo seu direito, por uma causa. Então ele diz isso, então ele clama por isso. E às vezes você tem uma causa que você está pleiteando, uma causa que você está lutando, que esse salmo venha te dar direção para que Deus venha julgar esta situação. Pega do escudo e da rodela e levanta-te na minha ajuda. Tira da lança, obstrui o caminho aos que me perseguem. Dizem a minha alma: eu sou a tua salvação. Então ele diz: Senhor, pega uma lança, pega o escudo, me proteja dessas pessoas que têm ido contra mim. Sejam confundidos, sejam envergonhados. O que buscam a minha vida, voltem atrás e envergonhem-se contra mim. Tentam o mal, as pessoas que tentam o mal contra você, que venham ser envergonhados, que venham voltar para trás, que tudo aquilo, todo levante, toda luta venha cair por terra. 35:5 seja como a moinha perante o vento, o anjo do Senhor os faça fugir. Que o anjo do Senhor faça fugir da sua vida. Eu declaro agora que o anjo do Senhor faça fugir da sua vida tudo aquilo que tem se levantado contra você, toda a escassez, toda dúvida, todo medo, toda angústia, toda preocupação, toda miséria. Você vai bater por retirada agora através do anjo do Senhor. 35:6 diz: seja o seu caminho tenebroso, escorregadio é o anjo do Senhor os persiga, porque sem causa e cobriram de mim a rede na cova, ao qual sem razão cavaram para minha alma. Sobrevenha-lhe destruição sem a saber, e prenda-e a rede que ocultou, e caia ele nessa mesma destruição. Que todo aquele que armou, como se diz a palavra do Senhor, por um caminho virá contra você, mas por 7 caminhos diferentes, tudo que veio contra você fugirá de ti. 35:9 diz: a minha alma se alegra no Senhor, alegrai-se na sua salvação. Veja que o próprio Davi, aqui no Velho Testamento, ele já fala da salvação. E salvação eterna. Senhor, a minha alma se alegra no Senhor, na sua salvação. Ou seja, ele tendo a certeza que Deus irá salvar ele. Então, porque ele sabe que ele estava tendo um caminho reto diante do Senhor, sendo uma pessoa íntegra diante de Deus. 35:10 todos os meus ossos dirão: Senhor, quem é como tu, que livras o pobre daquele que é mais forte do que eles? Sim, o pobre necessitado daquele que rouba. Quem é? Ele está dizendo: o mais fraco. O Senhor é o Deus que dá força ao fraco. É o que deu força a Davi para vencer Golias. Ninguém quis enfrentar Golias. A força de Davi não era a força, é a força de Deus que usou ele da sabedoria, deu a ideia para ele de como ele poderia derrotar Golias. Deus vai te dar uma ideia de como você vai derrotar o Golias que levantou diante de ti. 35:11 falsas testemunhas se levantaram, expuseram contra mim coisas que não sabia. Até testemunhas falsas levantaram contra ele, veja só. Tomaram-me o mal pelo bem, roubaram a minha alma. Mas quanto a mim, quando estava enfermos, as minhas vestes eram um saco. Humilhava a minha alma com o jejum, e a minha oração voltava para o seu seio.
Davi estava enfermo. Então ele vestiu-se de saco para humilhar diante do Senhor. Então as vestes que ele usava para humilhar, ele abriu um jejum para Deus, para que mesmo Davi. Às vezes você pensa, por que eu estou passando luta, por que eu estou passando dificuldade? Davi tinha um coração. A Bíblia vai dizer que ele tinha um coração que agradava a Deus. Mesmo uma pessoa que agradava a Deus, ele passou por luta, passou por sofrimento. Então imagina se nós também não vai passar mal. Então, se nós somos pessoa simples, você acha que o mal não vai chegar diante de nós, essa luta, essa dificuldade? Então nós devemos ser uma pessoa ali grata ao Senhor, digna ao Senhor, porque ele vestia de saco, ele jejuava, ele orava, e ele sabia que o coração dele ia para o seio do Senhor. 35:14 diz: portava-me como se fora meu, como se fora meu irmão ou amigo. Andava lamentando e muito encurvado, como quem chorava pela sua mãe. Mas eles com a minha adversidade se alegravam, e se congregavam os objetos, se congregavam contra mim. E eu não o sabia, rasgavam-me e não cessavam. Com hipócritas, zombadores nas festas, rangiam os dentes contra mim. Pessoas falsas estavam diante do rei, diante de Davi. Ele sabia que estava diante dele de pessoas falsas, que às vezes até fingia chorar, até baixava as cabeças, mas eram pessoas que estavam querendo o mal dele. Então ele disse: Senhor, até quando verás isso? Resgata minha alma das suas assolações e a minha predileta dos leões. Louvai-te, ó grande congregação, entre muitíssimo povo celebrai. Não se alegram os meus inimigos de mim, nem razão, nem acenam com os olhos aqueles que me odeiam sem causa. O que odeia ele sem causa, jamais, pois não falam de paz, antes projetam enganar quietos da terra. Abre a boca de par em par contra mim e dizem: os nossos olhos viram. As pessoas ali de duplas falando mal. Às vezes as pessoas estão falando mal sobre você. Faça como Davi, apresente a Deus que a nossa justiça vem de Deus. E diz mais: tu, Senhor, o tens visto? Não te cales, Senhor, não te alongues de mim, ó Deus. Desperta, acorda para o meu julgamento, para a minha causa. Deus meu, Senhor, ele diz: Senhor, desperta, julga a minha causa. Eu estou trazendo aqui. Qual é a causa que você tem trazido para o Senhor julgar? Peça para que Ele julgue a tua causa. Peça para que Ele liberte aquilo que precisa ser libertado da sua vida. 24. Julga-me segundo a tua justiça, Senhor, Deus meu, não deixa que se alegre de mim. E Davi pede para que julgar, não pela justiça do homem, mas pela justiça de Deus. Peça que todos os teus levantes, todos os projetos, todo o processo que tem, que seja julgado conforme a causa do Senhor, a justiça de Deus, né? Para que seja julgado. 25 diz: não diga aos meus corações, a alma nossa, não digam, não havemos devorado. Envergonhem-se e confundam-se aos que alegam com o meu mal. Vistam-se de vergonha e de confusão os que se engrandecem contra mim. Ele pede para que as pessoas que engrandeceram, pessoas que tentaram sobressair sobre Davi, crescer sobre ele, e Davi pede para que seja envergonhado essas pessoas. 27 diz: cantem e alegre-se aos que amam. A minha justiça digo continuamente: ó Senhor, seja engrandecido o qual ama a prosperidade do seu servo. A minha alma, é assim a minha língua, falará a tua justiça, do teu louvor todo dia. Ele diz: olha, a minha boca, a minha língua, o meu falar, o meu agir, o que eu fizer, vai ser para falar da tua justiça, do teu louvor, todos os dias da minha vida. Então vamos orar nesta madrugada ao poderoso Deus. Vem, Senhor, dê a direção, a sabedoria, livra, Senhor. Peiteia, Senhor, todas aquelas causas que têm se levantado contra nós. Julga, Senhor, essa situação e manifesta o teu poder, a tua graça, a tua misericórdia. Ó Deus, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus por isso.